Acabou de sair mais uma pesquisa que deixou o Planalto em pânico. Flávio Bolsonaro aparece mais uma vez na frente do Lula. No segundo turno, 46,9 contra 44 do Lula e Biden. Dentro da margem de erro, sim, mas esse não é o ponto mais importante dessa pesquisa. O que está escondido está lá, atrás dos números eu vou te apresentar. Você vai entender o porquê o PT já está no modo pânico pensando na substituição do Biden. Lula não é um candidato qualquer para a esquerda, ele é o presidente da República em exercício, sem sucessor, tem a máquina federal nas mãos, tem ministério, emenda, tem Bolsa Família, Bolsa Gás, Bolsa Esbanja, tem o aparato do Estado trabalhando a seu favor todos os dias. O candidato nessa posição não deve empatar, deve dominar a pesquisa. Em regra geral. Então por que ele não está dominando, além do governo dele ser um baita de um governo de bosta? Quando um presidente em exercício aparece tecnicamente empatado com um candidato de oposição, isso não é um empate, é a derrota disfarçada de número. Eu vou te explicar melhor isso. O eleitor que vai decidir o segundo turno já está de saída do Lula. Ele só ainda não sabe em quem votar, entenderam? Flávio acabou de aparecer como uma resposta, mas tem algo nessa pesquisa que vai além do segundo turno. Eu sou Stefan, especialista em campanhas políticas. Olha, o que eu vou falar agora não é uma análise somente de pesquisa, tá? É uma análise de comportamento político. Porque pesquisa não elege ninguém, mas pesquisa move dinheiro, move partido, move prefeito. Então quando sai um número como esse aí, Flávio à frente de Lula, num segundo turno, o mercado político recebe uma mensagem simples, esse candidato vai ganhar. E quando o mercado político acredita que alguém pode ganhar, o comportamento muda. Então, um partido que estava em cima do muro começa a se decidir, financiador que estava esperando começar a ligar as turbinas já começa a chegar, prefeito que dependia de verba federal já começa a calcular. Então, qual é o custo de apoiar o lado errado? Essa é a pergunta que os políticos fazem. Isso é o que a pesquisa faz na prática. Não é o dado estatístico, é o sinal em movimento. E esse sinal passa despercebido pela maioria. Então, Flávio agora virou uma ameaça para o sistema, mas agora está virando uma realidade. Então, o Centrão agora não tem ideologia, mas ele tem conta. A pergunta que eles estão fazendo toda manhã é simples: quem vai ganhar? Só que na medida que as pesquisas continuam confirmando Flávio Bolsonaro à frente de Lula e da Silva, o Centrão vai eliminando a sua dúvida. Então, quando o Flávio aparece empatado com Lula, ou numa pequena diferença à frente de Lula, a migração não vai acontecer de uma vez, mas ela vai acontecer assim, num silêncio. Então, um partido sinaliza, o outro observa a sinalização do outro, um governador conversa nos bastidores. Então, essa pesquisa está acelerando o processo. O Centrão ainda não abandonou o Lula, tá? Pode escrever isso que eu estou falando. Mas já está calculando a rota. E quando o Centrão começa a calcular, o candidato já perdeu o controle da situação. E o que vem a seguir vai te mostrar por que Lula não tem mais saída nenhuma. Eu preciso que você preste muita atenção nesse momento, tá? Porque esse é o dado que o PT não quer que o seu próprio eleitor veja. Se Lula vai para o segundo turno, ele empata com Flávio, esse é o máximo. Mas a chance dele perder hoje já é uma realidade. Mas e se Lula não vai? Haddad entra. E Haddad perde por 11 pontos. 47,8 para Flávio contra 36,2 para Haddad. 11 pontos. Não é uma margem de erro, é um colapso, uma goleada. Então, presta atenção, o substituto do PT, do partido mais estruturado da esquerda brasileira, perde por 11 pontos. Então, não existe terceira opção. O PT esgotou os nomes. Eu venho falando isso aí há muito tempo, só que as pessoas elas estão somente calculando com os candidatos que estão aí, mas não é isso. Então, se mantém Lula, corre o risco de perder no empate. Se troca, Haddad perde com folga. E não é uma crise de nome, é uma crise de projeto. Eu tenho um vídeo no canal que fala sobre isso. O eleitorado que o PT perdeu nos últimos anos não vota com troca de candidato. Não é o rosto que afastou esse eleitor. Foi o governo, foi a inflação no bolso, foi a promessa que não chegou, a picanha, foi o custo de vida que não parou de subir. Troca o candidato, o eleitor não volta. Porque o problema não é quem está na foto, é o que foi feito nos últimos anos. A campanha, minha gente, começa durante o mandato. Então a campanha eleitoral para os partidos começa no momento do governo. Agora vem o ponto que o PT mais teme, porque vai piorar ainda. É aqui que eu vou te contar o que
está acontecendo de verdade nos bastidores. O Lula foi preso, foi solto por decisão judicial, voltou ao poder, mas o eleitorado não esquece isso e pesquisa, não mente nessas situações. Cada ponto que o Lula perde para Flávio é um eleitor que já fez o julgamento. Não foi convencido pela Lava Jato. Tá tudo bem, já entenderam. Foi convencido por 3 anos de governo fraco, por promessa que não chegou, por conta que não fecha. Então, o ex-presidiário sobreviveu ao processo judicial, não vai sobreviver ao processo eleitoral, porque a urna não tem habeas corpus. Olha isso. Partido não abandona presidente por princípio, mas abandona por sobrevivência. Quando o candidato começa a pesar mais do que render, o partido começa a fazer conta. Vide o que aconteceu nos Estados Unidos com Joe Biden. Então, nos próximos meses, o movimento vai ser silencioso. Ainda tem um tempo para o recesso. Então vai ter reunião fechada, sinalização indireta, declaração ambígua de aliado acolá, mas vai acontecer. Porque sempre acontece assim, quando o candidato enfraquece. Isso daí é o modus operandi da política. E quando o Centrão começar a migrar de verdade, não um partido, mas 2, quando a debandada começar, aí o PT vai ter que fazer uma escolha. Insistir no candidato que não vai vencer ou forçar a saída antes que vire uma avalanche. E o PT já sabe qual vai ser a escolha. Só ainda não teve a coragem, algo que eles não têm mesmo, de admitir em público. É uma questão de tempo. Isso não vai ser uma aposta. É uma mecânica do jogo político funcionando exatamente como sempre funcionou. Candidato que não garante vitória vira peso morto. E esse peso na política sempre é descartado. Flávio não precisou fazer nada nessa pesquisa. Não precisou atacar, não precisou se expor. A pesquisa fez o trabalho por ele. E o recado que sai hoje é esse: o início do fim de uma candidatura que já não sustenta o próprio peso. Então esse movimento já começou, você só ainda não está vendo porque ele acontece lá nos bastidores, mas está chegando. O Brasil vai assistir nos próximos meses ao movimento que começa em silêncio e vai terminar em debandada. A gente já viu esse filme antes. Mas me conta aí, o que você acha disso? Você concorda? Deixe seu comentário. Eu quero ler e saber a sua opinião. Eu adoro ler os comentários. Até os comentários aí que ficam me xingando, mas é isso aí. Para você que chegou até aqui, eu vou te pedir para curtir esse vídeo, comentar e compartilhar com os amigos, nos grupos e entrar no nosso grupo fixado, nos comentários. Você vai me ajudar demais, tá? E mais importante, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Você me incentiva, tá? Que Deus abençoe a sua vida, a vida das pessoas que você ama. Que Deus salve e abençoe o nosso amado Brasil.